Olá pessoal, nessa aula vocês vão ver questões de sociologia, são questões que estão misturadas de uma maneira aleatória, não seguem uma ordem cronológica, mas são questões que vão mesclar atualidades com os nossos conhecimentos sociológicos, até porque os dois não podem andar separados, eles sempre andam juntos. Vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, é importante promover e proteger monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. As tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levadas em consideração. Os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem fortemente na formação do patrimônio imaterial do Brasil, que concentra o segundo contingente de população negra no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria, a força da cultura negra. Bom, nesse trechinho ele está nos guiando para que a gente entenda o significado de uma cultura imaterial. Nós atribuímos muito à cultura os grandes monumentos, os prédios, as coisas físicas, coisas que podem ser tocadas. Mas a gente deve lembrar também que faz parte do nosso patrimônio histórico e cultural todos os traços de costume, religiosidade, arte, enfim, tudo aquilo que não pode ser tocado, tudo aquilo que não é concreto, mas que traça a identidade de um povo. Considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para que serve a representação cultural? Quando fala-se do povo afro-brasileiro, como foi citado no trecho, a gente lembra de capoeira, a gente lembra do candomblé, a gente lembra de orixás, a gente lembra de determinadas vestimentas étnicas, e aí a gente também é capaz de lembrar de várias ações que fazem a construção do comportamento dos nossos afrodescendentes. Temos também as comunidades quilombolas, como essas pessoas se organizam socialmente dentro dessas comunidades, e tudo isso constrói o nosso patrimônio. Mas, no caso, ele está falando sobre os bens imateriais, né, e enfatizam a importância das representações culturais. Para que servem essas representações culturais imateriais? Elas servem para a construção da identidade nacional, para a elaboração do sentimento religioso. É apenas para o sentimento religioso que serve o nosso patrimônio material e imaterial, no caso o foco aqui é o imaterial. Não, o patrimônio imaterial ele serve para reforçar outros sentimentos de identidade, que não apenas o religioso. Item C, dicotomia do conhecimento prático, não é algo que está atrelado apenas ao conhecimento prático, né? Não é uma coisa pragmática. O que eu vou fazer com esse conhecimento na prática? Não, é para a construção do saber, da consciência coletiva e exatamente essa consciência coletiva da maneira diversa como o nosso povo se tornou quem somos hoje. Como nós nos tornamos enquanto povo, quem somos hoje em nossa identidade cultural. Item D, reprodução do trabalho coletivo. É para a reprodução do trabalho de massa das pessoas que existe essa representação do bem imaterial. Está atrelada à reprodução do trabalho? Não está atrelado à memória, né? Os bens materiais, os patrimônios históricos, eles caminham lado a lado com a memória de um povo. Então, bens imateriais constroem patrimônio. E patrimônio não é só físico. Se nós estamos falando dos imateriais, patrimônio é igual a memória. Memória de um povo. Item E, reprodução do saber tradicional. Primeiro a gente tem que entender o que é o saber tradicional, né? O saber tradicional é aquele saber que a gente
utiliza para entrar na faculdade, para estudar para a prova, né? Então a gente já entende que isso aí não está se comunicando diretamente com patrimônio, bens imateriais. São saberes de uma tradição, mas de uma tradição que não é uma tradição de memória, uma tradição histórica. Reprodução de saber tradicional é o saber que todo mundo sabe, né? E a gente sabe que os bens imateriais, infelizmente, não é um conhecimento que todo mundo tem. Então, o item correto, ou mais correto, é o item A, construção da identidade nacional. Até porque ele está falando sobre o que pretende, né? O que pretende essa exaltação do povo afro-brasileiro, essa conscientização da nossa cultura, do comportamento, da construção do nosso povo, da cara do nosso povo, né? É a construção da identidade nacional. Identidade, né? É o que caracteriza um povo. Próxima questão. Na antiga vila de São José del Rei, a atual cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, mais de 5.000 escravos trabalhavam na mineração aurífera. O que é a mineração aurífica? É aquela que se ocupa do ouro, né? Minas Gerais, o ouro de aluvião e as extrações de minério. Construíram sua capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Na fachada, colocaram um oratório com a imagem de São Benedito. A comunidade do século XVIII era organizada mediante a cor. Por isso, cada grupo tinha sua irmandade. A dos brancos, dos crioulos, dos mulatos, dos pardos. Em cada localidade se construía uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Com a decadência da mineração, a população negra foi levada para arraiais com atividades lucrativas diversas. Eles se foram e ficou a igreja. Mas hoje está sendo resgatada a festa do Rosário e o terno do Congado. E aí a gente vê a participação do negro, né, do negro liberto, o negro alforro e o negro escravo dentro da religião católica. Nós sabemos que a religião católica, a princípio, não aceitavam os negros, mas depois os negros se apropriaram dessa religião até como uma maneira de fuga para disfarçar os santos de orixás e começarem o que a gente conhece hoje como sincretismo religioso, que são as misturas de religiões. Bom, São Benedito é um santo negro. Vocês podem olhar depois, dar uma pesquisada e ver que São Benedito é um santo negro, né? E escuro mesmo, que era italiano, né? Os pais eram escravos na Itália. E ele nasceu sob uma educação fortemente católica e se tornou padre e santo. Então, os escravos brasileiros rapidamente se apegaram a São Benedito. E aí, esses negros saíram dessa cidade onde eles construíram igreja, onde eles podiam praticar a religiosidade católica, com aquela sua pintada de sincretismo, e eles foram para os arraiais. Agora, hoje, está sendo resgatada essa cultura, essa tradição, com a festa do Rosário e o terno do Congado. A festa do Rosário é a festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que também é considerada padroeira dos escravos, né? Também tem outros santos que também é atribuído isso, mas Nossa Senhora do Rosário em Minas Gerais muito mais forte. E o terno do Congado, que era um cortejo, né? Onde essas pessoas iam andando na rua, cantando com os seus estandartes para homenagear Nossa Senhora do Rosário. Vamos ver o que a questão quer da gente. Na lógica analisada, as duas festividades retomadas recentemente na cidade mineira de Tiradentes têm como propósito, então, a festa de Nossa Senhora e o terno do Congado. Qual é o propósito de resgatar essas festas hoje, depois de tanto tempo, né? Valorizar a cultura afrodescendente e suas tradições religiosas, me parece que, obviamente, é o item A, mas vamos analisar os outros itens. Item B, retomar a veneração católica aos valores do passado colonial. Será que essas pessoas, né, esses afrodescendentes e as pessoas que estão se juntando a eles para homenagear Nossa Senhora do Rosário, para trazer à tona novamente o terno do Congado, aquele cortejo que remete tanto a Nossa Senhora como também no cortejo eles fazem homenagens a reis
africanos, né? Reis do Congo, enfim. Será que isso é para retomar a veneração católica aos valores do passado colonial? Qual a intenção que o negro hoje teria de retomar uma opressão muito maior do que a que ele ainda vive hoje, né? Então, essa não é a intenção. A intenção não é retomar esses valores do passado colonial. Item B é incorreto por causa disso. Item C, reunir os elementos constitutivos da história econômica regional. Não, uma manifestação religiosa, festiva, não serve para reunir, pelo menos não é a intenção deles, que reúna elementos constitutivos da história econômica, não. Eles querem resgatar a memória, a história de suas tradições, dos seus festejos e dos significados disso para o povo negro. Item D, combater o preconceito contra os adeptos do catolicismo popular. A intenção deles é acabar com o preconceito das pessoas que são contra as pessoas que são católicas. Bom, esse preconceito contra o catolicismo nem de longe é o preconceito sofrido pelos afrodescendentes quando o assunto é o candomblé. Não é essa a sua intenção, é enaltecer a cultura negra, a cultura afrodescendente, resgatar o orgulho, né, das terras africanas. Item E, produzir eventos turísticos voltados a religiões de origem africana. Pode até ser que essas festas um dia virem eventos turísticos, porém, a intenção desse povo, quando resgatam essas festas, não é produzir eventos turísticos. Por isso, esse item está errado. E aqui, por causa do catolicismo, do preconceito, catolicismo popular. E o item correto é o item A. Todos os outros estão incorretos. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Nós já vemos aí, né, de cara, o quadro da Tarsila, os operários, que é um quadro bastante representativo. A gente vê as fábricas ao fundo, né? Tarsila do Amaral, a grande dama da Semana de Arte Moderna. A gente vê a indústria, né? A forte tomada, invasão das fábricas e das indústrias, principalmente em São Paulo. E aí o rosto extremamente diverso desses operários, que é o rosto do Brasil, né? Essa diversidade é uma característica nossa, traça a nossa identidade cultural. Negros, índios, japoneses, europeus, enfim, todos misturados dentro de um Brasil diverso. No ano de 1933, a artista modernista Tarsila do Amaral pinta o quadro Operários, dando início à pintura social no Brasil. Por que que se fala na pintura social? É exatamente aquela pintura que vai denunciar certas atrocidades sociais, né? Então, a partir desse quadro, surgem quadros de manifestação política e social, com forte apelo político, no sentido de revolução. Sobre o tema da diversidade étnica, as teorias sociológicas afirmam que, sobre a perspectiva cultural, então, o tema, o foco é a diversidade étnica. Ou seja, exatamente essas inúmeras raças e línguas e costumes diferentes que se encontram e fazem a cara do nosso Brasil. As teorias sociológicas afirmam que, sob a perspectiva cultural, os termos raça, etnia e cultura têm o mesmo significado analítico no contexto brasileiro quando utilizados por sociólogos e antropólogos. Os termos raça, etnia e cultura, eles não têm o mesmo significado para análise no contexto brasileiro por sociólogos e antropólogos. As pessoas acham que sociologia e antropologia é a mesma coisa, mas, na verdade, esses termos, eles têm objetivos diferentes dentro da pesquisa sociológica e dentro da pesquisa antropológica. Na pesquisa sociológica, vai se procurar os problemas que estão acerca desses conceitos, raça, etnia e cultura, e como resolver essa problematização. Dentro da esfera antropológica, a gente vai procurar o porquê do comportamento e porquê do conceito hoje, quando a gente começa a investigar o início da construção étnica, racial e cultural no Brasil. Então, são diferentes. O item A não está correto.
Item B, as populações indígenas brasileiras foram classificadas corretamente como primitivas pelos colonizadores. Olha só, as populações indígenas brasileiras primitivas pelos colonizadores. Eles fizeram essa leitura dos índios porque eram o quê? Eram eurocêntricos. Eles achavam eurocêntricos e etnocêntricos. Eles achavam que apenas a sua etnia estava correta e a sua etnia era europeia. O seu costume era europeu, os moldes em que eles viviam eram europeu. Portanto, temos aí o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando eu acho que só a minha raça, a minha cultura, o meu povo, a minha língua está correta, né? E aí vem o conceito de evolucionismo social, é quando pega-se uma sociedade modelo e aí a gente acredita que todas as sociedades que estejam aquém dessa sociedade modelo, elas estão passando por um processo de evolucionismo até chegar ao modelo perfeito, que hoje seria o quê? Os Estados Unidos, né? Durante muito tempo a Europa, e aí pega-se essa sociedade, essa nação modelo, e tudo que vier aquém dessa nação é incivilizado, está ainda caminhando para a civilização, né? Então, relativismo social, que é o que a gente conhece, que é cada sociedade é civilizada dentro da sua realidade. Isso não acontece para os nossos colonizadores, né? Os colonizadores, porque são naturalmente mais vagarosas e atrasadas. Então, as comunidades indígenas primitivas eram tidas como atrasadas porque não eram aos moldes europeus. Esse item está incorreto. C. Os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum, feita de laços linguísticos e culturais, são tidos como pertencentes da mesma etnia. Novamente, os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum, olha só, história feita de laços linguísticos e culturais, são tidos como pertencentes da mesma etnia. Etnia é composto por raça, língua, cultura, costume e identidade cultural. Vamos passar ao próximo item. Alguns elementos culturais, como o futebol, as comidas típicas e o carnaval, não podem ser objeto da análise sociológica por mascarar a desigualdade existente nas relações sociais. Então, vamos lá. Elementos culturais como futebol, comida típica e carnaval, ele é sim objeto de análise sociológica. Se mascara ou não a desigualdade, nós sabemos, por exemplo, que no carnaval os orixás são exaltados, o candomblé é tido como bonito, né? A mulher negra está em evidência, mesmo com a objetificação do seu corpo durante o carnaval, mas é utilizado sim para entender as relações sociais do nosso país e o porquê que isso acontece. Por que que o carnaval enaltece o candomblé? Passou o carnaval, o candomblé volta a ser demonizado, a cultura afro-brasileira volta a ser demonizada, as religiões de matriz africana, enfim. Então, isso é um objeto de análise. O futebol, por que que a maioria dos jogadores de futebol são exaltados em outros países, são tidos como gênios e movimentam muito dinheiro e tudo mais, mas a gente sabe que as crianças mais carentes, negras, das comunidades, elas sonham em ser jogadores de futebol, porque elas são uma das poucas possibilidades em que elas ainda vislumbram um dia se tornarem bem-sucedidos, ricos e estarem dentro da elite brasileira, né? As comidas típicas e a maneira como são preparadas e servidas, que também vão ditar comportamentos. As comidas paraenses, por exemplo, né? Existe toda uma maneira de servir, de fazer, servir em cumbucas, cuias, comer sentado no chão, enfim, tudo isso é uma análise sociológica. Analisa-se o comportamento das pessoas e a sua organização social a partir desses elementos. Item a chegada dos japoneses em 1908 e a construção de uma nova identidade nacional, com a implantação de suas associações civis, educativas e religiosas, foram um marco das relações interraciais no Brasil, foram extremamente importantes, mas não foi um marco das relações interraciais do Brasil.
Se o Brasil tem uma identidade, o índio e o negro estão fortemente representados dentro dessa identidade étnica. Eu acredito que os escravos, os negros africanos que foram trazidos para cá para serem escravos, tenham mais importância dentro dessa relação interracial do que os japoneses, né? Os africanos foram muito mais representativos com relação a isso. É tanto que houve um branqueamento da raça quando aquela leva de imigrantes europeus chegaram ao Brasil. Exatamente para o Brasil não ser tão negro, porque a mestiçagem, né, como eles falavam, era tão grande entre negros e brancos que a população brasileira estava ficando muito negra. Então, traz europeu para cá para que esses europeus se relacionem com as pessoas e essas pessoas sejam menos negras. E assim por diante. A preocupação era exatamente essa. Então, não eram os japoneses não foram um marco das relações interraciais. Foi importante, temos o bairro da Liberdade, temos uma gama grande de budistas e pessoas adeptas das religiões orientais no Brasil, mas não chega a ser um marco. Portanto, o item correto é o item B. Aliás, item D não, porque o item D fala que o futebol e tudo mais não pode ser... Ai, meu Deus, socorro, a borracha. Não pode ser utilizado como objeto de pesquisa. Não é isso? A gente já colocou esse item como incorreto, nós já descartamos. O item correto é o item C, agora sim, os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum, feita de laços linguísticos e culturais, que são tidos como pertencentes à mesma etnia. Grupo biológico não significa que é todo mundo do mesmo sangue, todo mundo parente, né? Mas significa que são pessoas que se interrelacionaram e constituíram dentro da sua cultura a etnia. Vamos para a próxima questão. Observe a charge a seguir. Nós temos aí uma charge de duas pessoas numa comunidade conversando. E aí uma diz assim, e se nos tirarem aqui da vila para construir o estádio da Copa, nós vamos para onde? E aí a outra pessoa responde dizendo, vamos para escanteio, fazendo aí um paralelo com a Copa do Mundo e um jogo de futebol. Ser colocado para escanteio é colocado à margem do campo, né? Ou seja, serão marginalizados, serão esquecidos, deixa de lado. Não serão preocupação agora. Nela percebemos, na imagem, né, como as pessoas são representantes das desigualdades existentes em seus grupos específicos de convivência social. Comunidade é uma dessas organizações e foi conceituada por alguns teóricos da sociologia como forma de diferenciar do termo já existente sociedade. Nessa perspectiva, é correto afirmar que comunidade. Veja só, comunidade se diferencia de sociedade. O que é que uma sociedade tem de mais além do que a comunidade? A sociedade ela é assistida pelo Estado, ou pelo menos deveria ser, né? Ela tem os impostos convertidos para o seu bem-estar dos serviços básicos, né? A sociedade, ela tem escola pública, ou deveria ter, de qualidade, saúde pública de qualidade, todo o aparato necessário para que as pessoas vivam em harmonia e com suas necessidades básicas assistidas. Porém, a comunidade não, né? O Estado nem sempre chega à comunidade, nem sempre abastece a comunidade com o que eles precisam para viver. E aí é correto afirmar que comunidade é composta por pessoas, e tem A, é composta por pessoas que estão unidas por laços consanguíneos e baseadas em relações espontâneas. Na comunidade as pessoas estão, veja só, na questão anterior nós usamos alguma expressão que falava sobre biológico, né? Que é diferente de consanguíneos. Consanguíneos é como se fosse todo mundo parente, né? Do mesmo sangue. É composta por pessoas que são unidas por laços consanguíneos e baseados em relações espontâneas. Não são constituídas por pessoas de laços consanguíneos, nem todo mundo. Item B, então deixa eu colocar logo errado aqui para a gente não confundir novamente. Item B é um conjunto de pessoas que podem satisfazer todos os seus objetivos no grupo,
Seria maravilhoso se as comunidades fossem assim, né? Não seriam marginalizadas, porque as pessoas iriam satisfazer os seus objetivos e os objetivos é pertencer à sociedade com assistência do Estado, como é de direito. Então, isso aqui não está correto. Item C. É constituída de grupos baseados na vontade livre das pessoas que os compõem. Numa comunidade, existe grupos, ela é construída por grupos baseados na vontade livre das pessoas que os compõem, todos que estão dentro de uma comunidade. Eles têm vontade livre e isso é significativo para a construção desses grupos. A construção desses grupos é baseada na vontade livre, tipo, eu quero ir morar numa comunidade, vamos juntar dinheiro para comprar uma casa numa comunidade. Será que aquele era o lugar que você sabe que o Estado não chega, que você não vai ser assistido, que você vai enfrentar uma série de problemas, que você vai ser esquecido, entre aspas, pelo Estado? Será que é para lá que você vai escolher ir? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é assim. As comunidades, elas se constituem porque as pessoas precisam ir para essas áreas de alto risco, sem assistência do Estado. Então, esse item não é correto. Item D, é a representação de uma realidade vivida pelos brasileiros que possuem as condições sociais e econômicas para nelas se organizarem e construírem novas formas de relação social. Observa esse item, é a representação de uma realidade vivida pelos brasileiros. Não é a vontade, é a realidade que apresenta ali como uma solução para aquilo que eles precisam de imediato, né? Que possuem as condições sociais e econômicas para nela condições sociais e econômicas. Óbvio que hoje, com os laços que se faz dentro de uma comunidade, muito provavelmente a pessoa não quer sair dali mesmo, né? Mas as comunidades começam a surgir por causa das condições, da necessidade, né? E aí, condições sociais e econômicas para nelas se organizarem e constituírem novas formas de relação social. Né? A comunidade ela é constituída de diversas formas de relação social que vão se remodelando diariamente. Pode ser definida, item E, pode ser definida como heterogênea, pois as atividades e o estado de espírito são muito semelhantes para todas as pessoas. É óbvio que dentro de uma comunidade, como na sociedade em geral, as pessoas são diferentes. Pode ser definida como heterogênea, beleza, são todos diferentes, há uma diversidade enorme ali. Pois as atividades e estado de espírito são muito semelhantes, como diz que as pessoas são muito diferentes e são muito semelhantes, né? Então o item E está incorreto e o item correto é o item de letra D. E por hoje, esta aula se encerra aqui. Separei, como vocês puderam ver, algumas questões que falam sobre diversidade, sobre etnia, etnocentrismo e alguns conceitos que aparecem bastante nas nossas provas de sociologia. E por hoje foi isso e espero vocês para o próximo encontro.